Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Saudade de vocês, de ver a carinha de vocês todos os dias. Olá, Estevam. Olá, Ana Clara. Sofia Mariano, a tia está com muita saudade de vocês. Hoje eu vim aqui para fazer a parte 2 dos números binários, porque eu achei que faltava alguma coisa, então eu botei a atividade da página 206 que eu tinha mandado para casa para vocês fazerem em casa, né? Vocês viram lá no vídeo. E aqui eu botei a questão, alguns pontinhos da questão 1 da página 206 e vou fazer passo a passo, porque eu acredito que uma ou outra pessoa teve mais dificuldade em fazer essa atividade, né? Porque os números binários é mais complicadinho. A base já não é 10, como o nosso, né, que é decimal, a base é 2. Então, assim, desenhando as bolinhas, fica mais fácil da gente fazer. Ou quem tem mais habilidade pode fazer também com a divisão. Aqui eu tenho o desenho, né, do quadro, igual tem no livro de vocês, que diz bem assim: utilize o que aprendeu sobre os agrupamentos no jogo Nunca 2 e complete o quadro com a sequência dos 10 primeiros números no sistema binário. Aqui eu não botei os 10, botei 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Isso porque não dá para colocar todos. E eu vou fazer, mas tendo esses como exemplo, eu tenho certeza que vocês vão aprender muito rápido como é que eu vou botar esses números binários aqui. Aqui eu tenho só um elemento. Então, tem quantos grupos de 1? Aí no livro de vocês tem aqui grupos de 1 e tem número de base. Bem aqui em cima, ó. Então vou fazer bem aqui, tá bom? Então eu vou fazer esse primeiro número. Então, número de base, eu tenho quantas unidades aqui? Só tenho uma unidade. Então, eu vou botar esse número 1 aqui, onde tem número de base 2, que é o 1. Agora, grupos de 1. Quantos grupos de 1 eu tenho aqui? Eu estou enxergando quantos grupos de 1. Só tem um grupo de 1, então eu vou botar o número aqui também. E na hora da leitura é 1, 1. A gente não lê 11. Vamos o segundo exemplo aqui. Eu tenho duas bolinhas, né? Então, como é que vocês vão achar o número binário disso aqui? Primeiro vem a pergunta: quantos números de 1 tem aqui? Não tem nenhum, né? Não tem nenhum número de 1. Vou até circular bem aqui, só para vocês verem. Então, se a base é 2, eu tenho que agrupar de 2. Então, vou agrupar aqui. Eu tenho algum grupo de 1? Não tenho nenhum grupo de 1, não está sobrando nenhuma bolinha aqui do lado de fora. Então, onde tem grupos de 1, aí no livro de vocês, você vai botar o número 0. Vou começar logo botando assim, né? Dos grupos, e depois eu formo um número base que fica mais fácil para a gente fazer. Para identificar o número base depois que eu fizer toda essa atividade aqui. Então, não tenho nenhum grupo de 1, então eu preencho esse quadrinho que tem perguntando grupos de 1, eu coloco 0. E quantos grupos de 2? Tem grupos de 2. Eu tenho um grupo aqui que tem 2 elementos dentro, tem 2 unidades. Então, eu tenho um grupo de 2. E agora eu vou formar o número na base 2, que é o 1 e o 0. Se fosse no nosso número mesmo, no nosso decimal, nós diríamos que é 10. Mas como é número binário, é 1, 0 que eu falo, tá bom? Aqui eu tenho 3 elementos, 3 unidades. Agrupei um grupo de 2 e tem um sobrando, que é um grupo de 1. Então, primeiro eu vou. Grupos de 1. Tem quantos grupos de 1 aqui? Vocês podem visualizar que só tem um grupo de 1. Então, antes de formar o número base, eu vou lá ver quantos grupos de 1 tem. Depois, a outra pergunta é: quantos grupos de 2 tem? Eu tenho um grupo aqui que tem 2 elementos dentro, né? Que tem 2 unidades dentro. Então, tenho um grupo de 2. Então, eu formei esse número. Então, o número de base 2 vai ser 1, 1. E quem fez fazendo a divisão? Se vocês fizeram fazendo a divisão, tudo bem também.
eu vou colocar bem aqui. Não sei se vai dar para vocês verem. Eu tenho aqui 3 unidades, não tenho? Então, 3. Vou dividir por quanto, gente? Os números binários, a base é 2, então eu vou dividir sempre por 2. Dividido por 2. 3 dividido por 2, 1. 2 vezes 1, 2 para 3, 1. Então, temos aqui, ó, o número que eu encontrei. 1, 1. Então, vocês podem tanto observar a imagem, quanto fazer a divisão, que vai dar o mesmo resultado. Olhando desse jeito, vai ser muito fácil de fazer, né? Quem tem dificuldade em fazer divisão, pode observar a quantidade de grupos e acabar preenchendo o quadrado. Os espaços vagos, na verdade. Quem tem mais facilidade na divisão, pode fazer a divisão para ter certeza de que você fez o número binário de forma correta, tá bom? Vamos para o quarto agora aqui. Eu tenho aqui 4 elementos, 4 unidades, que eu tenho que botar no sistema binário, né? Então, tenho que ver quantos grupos tem aqui para poder preencher. Eu tenho 4, então, tem a pergunta aí de vocês. Quantos grupos de 1 eu tenho aqui? Não tenho nenhum grupo de 1. Então, onde tem o nome grupos de 1, você vai botar 0. Ok? Tenho aqui quantos grupos de 2? Vou fazer assim, para ficar mais fácil. Não tenho nenhum grupo de 2 aqui. E quantos grupos de 2 vezes 2 eu tenho? 2 vezes 2, eu tenho um grupo de 2 vezes 2. Então, vai ficar desse jeito. Então, o número base que eu achei foi 1, 0, 0. Se quiser fazer a divisão também, vai ficar do mesmo jeito. Eu vou fazer aqui só para vocês verem que vai dar igualzinho ao número que eu coloquei. Tenho 4 elementos. Divido sempre por 2, porque o número binário, a base é 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, gente, botei 4 dividido por 2. 2 vezes 2, 4 para 4, 0. Mas não deu 1 ainda no quociente, então tenho que continuar a divisão. Divido de novo o 2 por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. 2 vezes 1, 2 para 2, 0. Eu pego sempre o número do quociente e o resto. O número do quociente é 1 e o resto 0, 0, que forma esse número que eu botei aqui para vocês. Sempre pego do quociente para frente, não do 0 para trás, ok? Então, deu certinho, igual eu pus aqui. Então, deu o número 1, que se nós fôssemos ler no nosso numeral decimal, seria 100, ok? Espero que vocês estejam entendendo aí. Então, estou indo bem devagar para que vocês percebam como foi que eu encontrei esse número binário e duas estratégias. Pode ser na divisão ou na observação dos elementos que formam o número binário. Então, gente, aqui o nosso último exemplo, eu tenho 5 unidades e vou colocar aqui no quadro, né? Para a gente poder perceber qual é o número binário referente a essa quantidade de bolinhas que tem aqui. Eu tenho 5 bolinhas, ou seja, 5 unidades, e vou descobrir qual é o número binário agora. No de vocês tem aí primeiro, grupos de 1. Quantos grupos de 1 eu tenho aqui? Eu tenho um grupo de 1. Então, antes de eu colocar o número de base 2, eu vou preencher esse espaço. Quantos grupos de 1? Eu tenho aqui um grupo de 1. Então, eu vou botar o número 1 aqui dentro, tá bom? Então, nós temos aqui um grupo de 1, que eu já representei aqui pelo número 1. Quantos grupos de 2 tem aqui? Grupos de 2, que tem bem no livro de vocês. Grupo de 2. Tem quantos grupos de 2 aqui? Eu não tenho nenhum grupo de 2. Então, eu vou acrescentar o 0 aqui. E quantos grupos de 2 vezes 2 eu tenho aqui? De 2 vezes 2 eu tenho
um grupo. Então, eu coloco o número 1. Então, lá na base 2, no número na base 2, eu vou botar 1, 0, 1, que é o número binário referente a essa quantidade que eu tenho aqui. De novo, vou fazer a divisão para vocês, para que vocês tenham a base de como foi que eu fiz esse número binário. Pode ser olhando o exemplo ou pode ser feita a divisão. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2 é 4, para 5, 1. Eu não tenho ainda o número 1 no quociente, então eu tenho que fazer a divisão até dar o número 1. 2 dividido por 2 dá 1. 2 vezes 1, 2, para 2, 0. Então, eu tenho aqui o número binário 1, 0, 1, que é igualzinho ao número que eu pus aqui. Então, para fazer todas as outras atividades que precisam de números binários, vocês devem fazer desse jeito, ou na divisão, ou observando a quantidade que tem, tá bom, minha gente? Então, é isso, gente. Vocês devem fazer a página 207 e 208, para que vocês treinem ainda mais esses números binários. Então, gente, eu acho que desse jeito ficou bem mais claro, né? Para que vocês percebam como é que vocês podem encontrar o número binário ou o número decimal referente ao número binário, tá bom? Então, façam a atividade da página 207 e 208 e enviem para o e-mail que está disponível lá na Agenda Edu, que eu vou corrigir e dou a devolutiva para vocês. Beijo, minha gente, até a nossa próxima aula.